Olá, um bom dia a todos. Hoje estamos aqui, no final de semana chegando, sexta-feira, 13 de novembro, tá? Hoje vocês irão estudar no livro de Ciências. Então, na página 30, nós vamos iniciar a unidade 8. É uma matéria ela é complexa, mas é interessante para a leitura. Então, façam uma boa leitura. Qualquer dúvida, façam o zap. Tudo bem? Então, vamos lá. Peguem na página 30 o nosso livro de ciências. Relações alimentares. O que será que quer dizer essa palavra? Relação alimentar, ou no plural, relações alimentares, né? É uma sequência na cadeia alimentar dos alimentos, que cada ser vivo se alimenta. Nenhum ser vivo, como nós vimos na nossa unidade anterior, na unidade 7, nenhum ser vivo vive sem alimento. Então, aquele que produz o seu próprio alimento e a sequência na cadeia alimentar de um vai se alimentando da ação, e da defensoria de cada um. Tá bem? Então, vamos lá, iniciamos nossa aula. E depois teremos ensino religioso. Tá? Vocês vão assistir um vídeo sobre ensino religioso. Vou tirar a câmera, para poder vocês visualizarem a foto. Então, aqui, unidade 8, relações alimentares. O que nós vemos aqui nessa foto tão colorida? Nós temos árvores, gramas, arbustos, borboletas, flores. E temos aqui um animalzinho, que para vocês, para nós que moramos aqui no Mato Grosso, é um animal comum. O que será que é esse animal? Conhecem? Então, verifiquem. Quem é esse animal? Se não souberem, pede para os pais. É bem comum. Tem gente que até caça eles lá, nas reservas por aí para comer e é proibido. Logo aqui, continuamos, só que já visualizamos a água, Os seres vivos que vivem na água. Então, aqui nos questionamentos, quais seres vivos e elementos não vivos estão presentes neste ambiente, retratado na imagem? Então, se tiver pedras ali, pedras são seres que não são seres vivos, Porque para ser seres vivos tem que nascer, crescer, reproduzir e morrer, Pedra, o sol, a água não são considerados seres vivos na natureza. O que os animais desse ambiente se alimentam? Eles estão comendo o que aqui? Estão comendo as ervas, Os vegetais. Porque todos os seres vivos, incluindo nós, seres humanos, precisamos de alimento. Porque nós vimos que nenhum ser vivo sobrevive sem se alimentar. Então, essa é uma realidade. Então, vamos aqui na primeira fala, Nesse texto, vocês vão ver que os alimentos são importantes para os seres vivos. Que eles dão nutrientes e energias. Algumas plantas comem animais, como está sendo citado ali, Os insetos. Essa questão da página 32, não é preciso fazer porque nós não estamos, Nós não estamos aqui na sala de aula para fazer esse discurso, tá ok? Página seguinte, os seres vivos e a obtenção da energia, de que forma que sobrevivem, de que forma que toma essa ação da energia. Nós sabemos que o Sol nos fornece também energia para todos os seres vivos. Então, aí vocês vão ver agora os tipos, de ações e de alimentos. Então, os organismos produtores, aqueles que produzem o seu próprio alimento. Quem será que produz o seu próprio alimento? Que não precisa de um outro ser vivo. Então, nós vamos ver aí que as plantas, As plantas, eles são considerados produtores, porque eles se alimentam daquilo que tem no subsolo, dos restos da decomposição e do sol e da água.
Então, eles são considerados produtores, produzem seus próprios alimentos. Daí nós vamos ter os consumidores, que nós, seres humanos, somos consumidores. Nós, seres humanos, nós nos alimentamos de vegetais e animais. Então, somos consumidores. E os decompositores, que é a matéria orgânica, tudo aquilo que apodrece na natureza e que enriquece o subsolo, né? Restos de alimentos, animais depois de mortos que apodrecem e formam esse material orgânico, né? Então, produtores, consumidores, decompositores são os que fazem parte dessa cadeia alimentar. Aqui nessa próxima página, nós vamos ver ali o que quer dizer os decompositores. Decompositores são os alimentos, né? São os micro-organismos, são as bactérias, os fungos, que fortalecem o quê? O subsolo, né? Onde vão nascer os produtores. Essa decomposição ela é muito importante na matéria orgânica, né? É degradada e pode ser utilizada por outros organismos. Então, nós estamos vendo aqui um exemplo nessa imagem aqui. Então, esse exemplo já vai nos mostrar, né, uma sequência dessa cadeia alimentar. Então, olha bem, aqui nós temos aqui o subsolo, né, que é embaixo aqui na terra, que absorve as raízes, sugam o alimento que está no subsolo. Daí aqui nós temos, né, então a árvore está se alimentando aqui dos produtos orgânicos do subsolo. Quem come o verde é o coelho ou a lebre, né? E a lebre é comida pelas onças, pelos leões. Não é isso? E a onça, depois também de ser uma presa, de ser morta, os restos delas que sobram ali, a pele, os ossos, vai se decompor, né? Formando outros seres vivos. Então, é bem interessante mesmo, né? A formação dessa cadeia alimentar. Nessa tarjinha azul, nós vamos ver esse informativo. Sem a decomposição, a matéria orgânica levaria muito tempo para ser degradada. E com isso, haveria seu acúmulo nos ambientes. Por isso, os organismos responsáveis por esse processo, como os fungos das orelhas de pau e os cogumelos de chapéu, devem ser preservados e mantidos nos lugares onde são naturalmente encontrados. Eles só devem ser alimentados quando eles só devem ser eliminados quando estiverem prejudicando a planta local. Então, ele está colocando para nós aqui, né, os fungos e os cogumelos, que eles que fazem um efeito bom para a natureza, para aqueles que produzem seus próprios alimentos. Agora, vamos aqui ver o que a gente pode fazer com aquilo que vai se tornar orgânico. Vocês estão vendo aqui uma caixa, né? Onde tem um monte de quê? Será que é lixo? Não é lixo, são alimentos degradáveis. São os alimentos que estão sendo depositados aqui, que vai formar um tipo de adubo, que depois, né, de podre, vai misturar com a terra e vai ficar uma terra adubada. Se os seus pais compram aquelas terras pretas para plantar flor ou fazer horta, vem dessa ação aqui, vem dessa matéria orgânica aqui, que são chamadas compostagem. Então, você faz a compostagem, né, dos produtos que apodrecem e ficam produtos orgânicos. Entenderam? Outra leitura aqui. Você sabia? Os seres vivos... né? A professora pulou da página 35 para 38. Então,
a página 36, a página 36, 37, nós não vamos fazer, porque são atividades também para serem realizadas em grupos, com pesquisa na sala de aula. Como nós lá não estamos, né, meus amores? Então, não é preciso fazer a 36, 37. Já vamos para a 38. Bom, você sabia? Os seres vivos também obtêm energia por meio da respiração. Então, respirar, né? Nós inserimos dentro dos nossos pulmões o oxigênio. E quem nos dá o oxigênio é aquela planta que forma o seu próprio alimento. E nós expiramos para fora o gás carbônico que ela também se alimenta. Então, no caso, as plantas, o gás oxigênio é absorvido através dos pequenos poros encontrados nas superfícies das folhas, por meio de um conjunto de transformações químicas. O gás absorvido interage com a glicose obtida na fotossíntese. Essa interação produz gás carbônico e libera a energia que a planta precisa para sobreviver durante o dia. As plantas respiram e realizam a fotossíntese. Nós vemos que a fotossíntese é o quê? É o ar, a água e o sol, que as próprias plantas produzem no dia a dia, porque precisa do sol. À noite, em razão da ausência da luz solar, elas apenas respiram. Então, durante a noite não se tem a fotossíntese, porque a fotossíntese ela se completa com a luz do sol. Os animais também conseguem energia por meio de respiração. Nos seres humanos, por exemplo, o gás oxigênio é obtido na inspiração, por meio de um conjunto de transformações químicas. Esse gás interage com a glicose, adquirida por meio dos alimentos, produzindo energia e gás carbônico, que é liberado para a atmosfera durante a respiração. Então, inspirar é receber o oxigênio. Expirar é soltar o gás carbônico, né? E as plantas, com a fotossíntese, elas recebem a própria glicose, que fortalece, né, o alimento dentro da própria planta. E nós adquirimos a glicose através dos alimentos que nós adquirimos, né? Porque a glicose também em excesso, né, o açúcar em excesso também faz mal para os seres vivos. Os hábitos alimentares. Então, nós vamos ver que dentro dessa cadeia alimentar, nós teremos animais herbívoros, carnívoros e onívoros. Então, a própria palavra aqui já diz, né? O que são herbívoros? São aqueles que se alimentam só de plantas. Só plantas. Carnívoros, que se alimenta só de carne. E na próxima página nós vamos ter os onívoros. Então, onívoros, nós seres humanos na cadeia alimentar somos considerados onívoros, porque nós nos alimentamos de vegetais e de animais, tá? E dentro dos detritivos, né, os que se alimentam da decomposição, né? A decomposição, então, o que é? Os animais que estão ali mortos no subsolo, que já apodreceu, né? Que o subsolo organiza, e também alguns tipos de animais, insetos. Então, aqui nós estamos vendo já a imagem dessa cadeia alimentar. Aqui nós temos uma árvore e uma girafa, animal que não é comum na nossa região, né? No nosso Brasil. Então, a girafa ela é considerada herbívora, porque ela se alimenta, é um mamífero, né? Cresce, reproduz, nasce, cresce, reproduz e morre, e come ervas. Nessa segunda foto aqui, nós estamos vendo um tigre. Ele é mamífero também, só que ele não se alimenta dos vegetais, se alimenta dos animais. Aqui nós vamos ter o lobo-guará, que é um mamífero também, né? Mamífero o quê? Que
que reproduz, que dá a vida, né? Os seres humanos, nós somos animais mamíferos, né? Que se alimenta, né, de sua própria mãe, através do quê? Do leite, né? Então, o lobo-guará, ele tem a mesma ação na cadeia alimentar que os seres humanos. Ele se alimenta de vegetais e animais. E aqui embaixo, né, vocês estão vendo o urubu comendo as carniças, né? Ele alimenta dos restos dos animais. Os ecossistemas e as relações alimentares. Então, dentro dessa formação, desse conjunto desses elementos abióticos, né, de um ambiente, nós vimos que bióticos são todos seres humanos que nascem, crescem, reproduzem e morrem. E os abióticos é aqueles que estão no meio ambiente, que nós dizemos que não são seres vivos, mas fazem parte e nós necessitamos deles. O sol, a água, a pedra, né? Eles não produzem, eles não nascem e crescem, eles são substâncias, né, que estão inseridas no nosso ambiente. Quando nós falamos do ecossistemas, nós podemos referir-nos a florestas, né, ou a parte de florestas. Então, essas relações alimentares dos seres vivos em um ecossistema são fundamentais para que exista, né, a formação do alimento dentro da natureza. Dentro das cadeias alimentares, nós vamos ter os consumidores primários, secundários. O que é isso, professora? Vamos fazendo a leitura e vamos nos interagindo nessa informação. Então, se vocês visualizarem agora essa imagem, né, essa cadeia alimentar dentro de uma imagem, olha bem aqui. Nessa imagem, nós estamos vendo o sol, né? Nós temos a água, nós temos o vegetal, nós temos aqui as plantas aquáticas que produzem seus próprios alimentos, o caramujo, o peixe e a garça. Então, é uma sequência de uma cadeia alimentar. Então, a planta aquática que está aqui, ela está se alimentando, né? As algas, elas produzem ali os seus próprios alimentos, através da água, da luz do sol, né? Elas nascem, crescem, e o caramujo come as algas, né? O peixe come o caramujo e a garça come o peixe. A garça, nós seres humanos. Então aí vem a sequência, né? Dos produtores, dos consumidores e dos onívoros. Certo? Vamos entendendo melhor. Vamos diminuir. Aqui, nessa outra ação da cadeia alimentar, vocês vão ler, né? Dentro desse esquema aí, que recursos materiais, né, contínuos são apresentados nessa cadeia alimentar. Então aqui, ó, vocês vão observar que nós temos aqui os produtores, né? Diminuir um pouquinho, que ficou muito ampliada a imagem. Então aqui, ó, o produtor, que é o verde, produz seu próprio alimento. Então esse animal come essa planta e esse animal é chamado de consumidor primário, é o primeiro, ele come as plantas. Daí ele é engolido pelo sapo, pela rã, que esse sapo, essa rã, esse animal é consumidor secundário, que é comido pelo terciário, que é a cobra, e que vem aqui, né, que a cobra também come, né, as aves ali, que é um consumidor final, que vai deixar resíduos na terra, onde vai ser apodrecido, transformado em ações orgânicas, que vai ser consumido pelos decompositores também. Certo? Vocês veem, um precisa do outro. Ninguém vive sozinho. Nem assim, né?
Todos é uma sequência de uma cadeia alimentar, de uma teia alimentar, que é o conjunto dos alimentos interligados para a sobrevivência de todos. Aqui do outro lado, vamos ver outras são de uma cadeia alimentar, né? Então vamos observar aqui essa teia dessa cadeia alimentar, né? Tudo tem aqui a ação do produtor, aquele que produz seu próprio alimento, os vegetais, né? Então os roedores comem os vegetais, a serpente come os roedores, então vai a sequência, o falcão, né, que é o animal que eles colocaram, a coruja, o cerval, a impala, o lobo africano, né? Então o leão é o rei das selvas, é aquele que se alimenta de toda a ação da decomposição do sistema de produtores, dos consumidores, são os consumidores também. Então esse fluxo de energia nas cadeias alimentares, né? O sol é o principal, né, para a existência da vida na Terra. Entre outros fatores, né, ele fornece energia para os organismos produtores. Esses organismos, por sua vez, usam a energia solar pela produção da fotossíntese e produzem o seu próprio alimento, consumindo parte dele na realização das suas atividades e armazenando o restante. Então, vocês mais analisam que um precisa do outro, não há alimento só, né, numa sequência. Nós, seres humanos, não sabemos produzir nosso próprio alimento sozinhos. Na próxima página, vocês vão ver que dessa forma a energia é transferida ao longo da cadeia alimentar de forma unidirecional. É direcionado, né, um para o outro, para receber o alimento. Na foto aqui nós vamos ver que a energia utilizada pelos organismos da cadeia alimentar. Então o que está bem visível aqui é aquele que nós necessitamos, o sol. O sol vai ajudar os produtores, né? Este animal, né, vai se alimentar das ervas, sendo consumidor primário. A onça vai comer esse consumidor primário e a decomposição da onça vai auxiliar também, né, os restos que a onça deixar ali desse animal primário vai ser utilizar como material orgânico para os decompositores. Então, essas espécies, né, uma precisa da outra. Aqui também vamos falar, né, dos animais que um necessita, né, da ação do invasor. Os mexilhões dourados fixados na superfície de uma rocha, então, ó, né, tá cheio ali de fungos ou da espécie da própria pedra para a sobrevivência. Daí nós temos logo outra imagem logo abaixo aqui, né, do vegetal, que é uma planta típica do Nordeste, né, lugares mais secos. E chegando já na interpretação. Olha essa imagem. Não é uma imagem assim tão bonita, tão verde, né? É uma imagem, sim, que tem o principal argumento aqui, o sol. O sol, daí nós temos os cactos, as pedras, né? E temos ali alguns consumidores, né, que fazem parte desses insetos menores aqui, ó. O que eles comem aqui nesse deserto? Eles se alimentam de quem? Dos vegetais que tem, os poucos vegetais que tem, né, que são os cactos. Mas tudo isso precisam do sol para a sobrevivência. Então ali o autor da interpretação está perguntando, né, está pedindo: circule na imagem o elemento da natureza que fornece a energia necessária para que os organismos produtores consigam realizar a fotossíntese. Quem que é o ser principal aqui? Que nós dizemos que não são seres vivos, mas são seres necessários para a natureza.
A B. A B, sinalize com setas quais são os organismos produtores presentes na natureza. Quais são os produtores? São todos esses verdes, né? Essas folhinhas verdes, pequenos no deserto, eles são os produtores. O C. Marque um X sobre organismos consumidores que estão presentes. Quem que são os consumidores? Esses insetos aqui, esses pequenos insetos. São os consumidores. Considerando que os organismos consumidores representados na imagem se alimentam de insetos, sementes de outras plantas, como eles podem ser classificados? Então, se eles comem vegetais e se eles comem animais, eles são onívoros, né? São chamados de onívoros. Onívoros são seres vivos que se alimentam de vegetais e animais, né? Que nós, seres humanos, estamos nessa cadeia alimentar. Nós agora vamos lá no material complementar. Lá no final do nosso livro, nós vamos pegar as imagens que tem organismos produtores, consumidores e decompositores. Então, né, dentro das imagens, vamos lá. Aqui na página 165, no material complementar, né, nessa página 46, nós vamos usar essas 3 primeiras figuras, tá? Lembrando que produtores são os que se alimentam, que produzem seu próprio alimento. Quais desses aqui produzem seu próprio alimento? Então, essa imagem aqui, as árvores na floresta, né? Consumidores, aqui nessa imagem, quem são consumidores? As formigas, que eles vão ali no vegetal, pegam, né, a substância necessária para levar, né, para os alimentos seus e dos seus companheiros. E quais são decompositores que apodrecem e fazem o adubo no subsolo? São os cogumelos. Então, vocês vão recortar e colar na página 46, tá? Então, quais dessa imagem nós vamos circular? Tá? Vamos circular quem? O vegetal, porque o vegetal, ele sobrevive de todos esses restos desses animais que tiverem aí, né? Que forem comidos uns pelos outros, e os restos que sobram da pele, dos ossos, da carne, vai se transformar em adubo, em matéria orgânica. O roedor também, o rato, ele come todos esses aqui, ó. Então, também é, né? Ele também é na teia alimentar que come mais do que uma ação, né? E o leão. Então, esses, né? Então, essas imagens aí da cadeia alimentar, né? São animais diferenciados que se alimentam um do outro. Logo abaixo, né? Nós temos na página seguinte, 49, um outro quadro onde nós vamos colocar os outros tipos de animais. Vamos ver? Então, nós vamos lá de novo na página. Ó, nós vamos aqui colocar a figura, né? Aquela foto que nós recortamos lá no complementar. Os animais carnívoros, os herbívoros e os onívoros. Lembrando que os carnívoros são todos seres vivos que se alimentam somente de carne. Herbívoros são todos seres vivos que se alimentam de ervas, de folhas, de vegetais. E o onívoro são todos seres vivos que se alimentam de vegetais e de animais. Então, vamos lá buscar essa figura que estão lá na complementação. Então, olha, vocês verificam essas 3 figuras que sobraram. Vamos novamente. Essas 3 figuras que sobraram lá na página 165 vai ser utilizada na página 49.
o urso panda, o lobo e os seres humanos. Eles estão classificados lá como os animais carnívoros, herbívoros e onívoros. Qual será o carnívoro? É o lobo. Então essa figura vai lá no carnívoro. Qual que é herbívoro, que come as ervas, as plantas? O panda. E qual que é o onívoro? Somos nós, seres humanos, que nos alimentamos de vegetais e animais. Fácil, né? Então vamos voltar à página 49. Aqui vocês vão colocar aqueles recortes lá, né? O animal carnívoro, o herbívoro e o onívoro, certo? Bem fácil. Aqui nós temos apenas uma imagem, né? Se nós estivéssemos lá na sala de aula, nós íamos fazer essa atividade, né? Dentro da cadeia alimentar. Que nós estamos vendo ali que o roedor está comendo milho, que o milho é um vegetal, né? Mas tem semente amarela, mas ele veio de um vegetal. Então, o milho é um organismo produtor, que o vegetal produz seu próprio alimento. Então, ele alimenta o rato vai ser alimentado pela serpente, né? Por fim, a serpente serve de alimento para o falcão, que é a ave que está ali, que corresponde, né, à cadeia alimentar. Então, vocês fazem aqui, né, esse esqueminha. Então, faz a esqueminha ali do rato, está se alimentando do quê? Do produtor. Não é isso? Então, o rato vai ser alimento para quem? Para a serpente. E a serpente vai ser comido por quem? Vai servir de alimento por quem? Pelo falcão. Tá? Então, faça esse esqueminha aqui dentro, ó. Tá? E seguidos, vamos para a próxima página, a última página, não, a última não, estamos quase acabando. Qual é a diferença entre esse fluxo de matéria e a energia na cadeia alimentar? Qual que é a diferença? Então, a diferença, né, da matéria, a matéria tem o fluxo contínuo de uma cadeia alimentar, né, o fluxo da matéria orgânica, enquanto a energia tem um fluxo unidirecional, né, uma vez que não retorna ao organismo produtores, né? Então, a cadeia alimentar, né, é a matéria, é o fluxo da matéria, e a energia tem o fluxo unidirecional. Então, ambos, né, têm a sua função na sobrevivência. Uma vez que não retorna, né, que a luz do sol, que é a energia, que é unidirecional, ela não retorna aos organismos produtores. Ela auxiliou ali no plantio, o sol, a luz, a energia, ela não faz aquele retorno. Né? No outro dia nós teremos uma nova formação da energia. Considerando a cadeia alimentar que você montou, a serpente é considerada o quê? Né? Então, aqui você montou essa cadeia alimentar, começando pelo milho, o roedor, a cobra e a ave ali, né? Que no caso é o falcão. Então, a cobra, ela é produtor? Ela produz seu próprio alimento? Ela é decompositora? Ela é primária? Ela se alimenta de ervas? Ou ela é consumidor secundário? Então, coloca a alternativa certa. Vamos voltar. Na cadeia alimentar montada, o consumidor primário é quem consome lá o milho? É o rato? É o sol? É o milho ou o falcão? Ainda sobre a cadeia alimentar montada, o falcão é considerado um consumidor? Um consumidor o quê? O falcão come ervas e carne? Onívoro terciário? Herbívoro primário?
carnívoro terciário ou carnívoro secundário. Então, o falcão é terciário, porque ele vai se alimentar da cobra, que é um consumidor secundário. Agora, nós temos um esquema de aprendizagem. Então, vocês têm que fazer uma revisão. Vocês vão ler essa sequência de pensamentos e vão completar, tá? As cadeias alimentares são o quê? Representam o quê? Então, a cadeia alimentar representam como seres vivos de um ecossistema estão ligados por relações alimentares. Então, um exemplo aqui, né? Um exemplo. A planta está aqui. A planta está aqui, ó. O rato está ali. E nós temos o que lá? Tem o grilo. Então, aqui é o grilo. Vocês vão escrever grilo. Então, o rato é engolido pela serpente, né? A planta alimenta ali o grilo, que é engolido pelo sapo, né? E vai a sequência aqui. E quem é aqui? O falcão, que come a serpente. Então, dentro daquela cadeia alimentar que vocês fizeram o desenho. Daí vocês vão falar sobre os organismos, né? Que são consumidores, produtores e decompositores. Então, tem que fazer uma leitura para completar. Tem mais um exemplo da cadeia alimentar, né? Que são chamadas teias alimentares, que é um conjunto da cadeia alimentar. Vai falar do fluxo da matéria, que ele é contínuo, né? O fluxo da matéria é contínuo. Então, o alimento se alimenta da erva, os animais, né? O próprio produtor, as ervas se alimentam do subsolo, do sol e da água, que vai dar uma continuidade, que vai ser comido pelos herbívoros, que os herbívoros serão comidos pelos carnívoros, né, que serão comidos pelos terciários, que no caso ali é o falcão, que seus restos, né, orgânicos auxiliarão dentro dos fungos e das matérias orgânicas. Então, são chamados contínuo, tá? Então, isso aqui, esse fluxo da matéria é contínuo. E o fluxo da energia das cadeias alimentares é unidirecional. Ele tem uma direção na sobrevivência. E os seres vivos precisam obter alimentos. Para quê? Por que nós precisamos comer? Por que os animais precisam comer, se alimentar? Para conseguir energias, nutrientes, para poder crescer, reproduzir, né? E manter a saúde. Logo embaixo, os animais podem ser classificados em, nós vimos que tem os herbívoros, que se alimentam de ervas, os carnívoros, que se alimentam de carne, e nós somos também considerados onívoros, e depois tem os detritivos, né? Detritívoros, que é a última fase para iniciar novamente a nova ação do alimento na cadeia alimentar. É meio complicado o entendimento, né? Pode ser assim um pouco complicado, mas é uma sequência de vivência. É aquilo que nós podemos observar dentro da natureza, no nosso ambiente, na nossa vida, tá? Então, aqui nós estamos terminando nossa aula de ciências. A Polônia vai colocar um videozinho também, né? Dos personagens falando alguma coisa sobre a cadeia alimentar para ajudá-los também. E o vídeo de ensino religioso. Arte, né? Dentro da religião. Porque se nós formos analisar na religião, no ensino religioso, nós temos rituais. Rituais religiosos também faz parte da arte, né? Na formação dos seres humanos. Um beijo, um excelente final de semana, um bom descanso a todos. Fiquem com Deus.